A paz do Senhor Jesus, igreja. Eu quero deixar uma pequena reflexão para a igreja. Hoje é dia 3 de outubro de 2025, sexta-feira. E quarta-feira, agora lá na nossa igreja, eu fiz uma pegadinha com a igreja. Eu tive uma oportunidade e na minha oportunidade eu falei para a igreja, olha, eu vou falar um versículo aqui, eu nem abri a Bíblia. E eu quero que a igreja complete o versículo. Amém? Vamos interagir? Todos disseram amém. E eu li 1 Samuel 7,12. Eu recitei 1 Samuel 7,12, só a parte final que diz: até aqui nos ajudou o Senhor. E a igreja completou. A maioria, pelo menos. E por isso estamos alegres. Aí eu falei, tá vendo, irmãos? Como é tão fácil a gente ser influenciado mais pelo que a gente ouve do que pelo que a gente lê. Porque essa parte, por isso estamos alegres, não pertence a 1 Samuel 7,12. Pertence a Salmo 126, versículo 3, que diz: grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Eu sei que é uma coisa inofensiva, eu sei que são versículos muito parecidos no significado, mas a verdade é que alguém pegou a parte final do versículo 3 de Salmo 126 e acoplou a 1 Samuel 7,12 e as pessoas vão repetindo como se fosse uma verdade. E eu estava chamando a atenção da igreja nesse fato, nessa pequena brincadeira, digamos assim, mas para uma coisa séria, sobre a necessidade de examinar as Escrituras. Porque os falsos profetas, nós estamos vivendo um tempo em que existem muitos falsos profetas, muitos pregadores que não estão sendo usados por Deus, mas pelo seu ego, ou até muitos dando voz ao diabo, e eles só vão ter êxito sobre aqueles que não lêem a Bíblia. E infelizmente a nossa geração, embora seja uma geração abençoada com conhecimento, nunca foi tão fácil estudar a Bíblia como na nossa geração. Você vai para a internet e você vê adolescentes dando aula de teologia, jovens falando coisas que às vezes um idoso nunca tinha aprendido, porque o conhecimento através da internet está muito fácil, é muitos livros baseados na Bíblia, é muitas Bíblias de estudo, muitos cursos teológicos, até mesmo online. Então, é uma geração que está sendo abençoada com conhecimento, com a facilidade para o conhecimento. Todavia, é a geração de crentes que menos lê a Bíblia. E por isso os falsos profetas têm êxito. Alguém sobe no púlpito e diz: irmão, você é princesa do Senhor, você é príncipe do rei, Deus não te chamou para ser tapete de ninguém, que você é a elite de Deus. E aí as pessoas não querem mais aceitar a afronta. Por amor a Jesus. Não, eu não posso aceitar a afronta não, porque eu sou a elite de Deus. Eu sou a coroa da criação. Eu sou filho do rei. Quem é fulano? Quem é minha vizinha? Quem é meu colega de trabalho para me afrontar? Aí a Bíblia diz para você amar o inimigo. A Bíblia diz para você abençoar quem te amaldiçoa. Bendizer a quem te maldiz. Fazer o bem a quem te aborrece. Orar pelo que te calunia. Mas a pessoa não lê a Bíblia, mas dá ouvido a esses falsos pregadores. E são enganadas por eles. Um evangelho que prega um evangelho só de direito, mas de nenhum dever. Um evangelho que tira o compromisso do crente com a cruz de Cristo. Quer dizer, não pode nem ser chamado de evangelho que se pregam por aí. Porque o verdadeiro evangelho fala de arrependimento, mudança de vida, pensamentos, atitude, novo nascimento, renúncia. Esse é o verdadeiro evangelho. O evangelho que faz você entender que nós não somos nada e Deus é tudo. Que Deus manda e nós devemos obedecer. Deus não é obrigado a satisfazer o desejo de ninguém. Nós oramos e pedimos, mas é Deus que decide se vai dizer sim ou não. Mas querem pregar de uma maneira como se Deus fosse obrigado a fazer tudo que nós queremos, só porque temos fé. A verdadeira fé não é aquela que nos faz conquistar algo. A verdadeira fé é aquela que nos fortalece para suportar as perdas. Porque o verdadeiro evangelho fala mais de perdas do que de conquistas aqui nessa terra. Por isso Jesus fala em Mateus 16, a partir do versículo 24, Jesus diz que aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Ou seja, aquele que aqui nessa vida fizer de tudo para preservar a sua vida, o seu bem-estar, ele vai acabar perdendo a sua alma. Mas Jesus completa embaixo, mas aquele que
por amor de mim, perder a sua vida, e esse a salvará. É uma geração de crente que não suporta afronta. Pelo menos no nosso país, não generalizando. É uma geração de crente manhosa. Se Deus não me der, eu também não vou mais para a igreja. Se Deus não me der, eu também não faço mais a obra. Quem perde somos nós. A obra não vai parar, com certeza. Não quer fazer? Deus levanta outro. Ah, não quer profetizar não? Então eu vou usar a mesma jumenta, como eu usei lá para Balaão. Simples assim. Jó foi um homem maravilhoso, um homem que na sua geração não tinha ninguém na terra como ele. Testemunho dado isso pelo próprio Deus. Mas quando ele começou a abrir a boca sem entendimento, chega uma hora que Deus coloca Jó no seu devido lugar e Deus faz 70 perguntas para Jó. Mas para mim a mais importante foi Jó 41, versículo 11, quando Deus fala para Jó: quem primeiro me deu para que eu haja de retribuir, se tudo que está debaixo desses céus são meus? Então nós somos pós-cinza. Nós temos que chegar diante de Deus com humildade e reverência. Por isso Jesus falou para devemos buscar o reino dos céus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não que seja pecado termos a prosperidade financeira, não. Mas isso não pode ser o objetivo da nossa caminhada. E o que muitos púlpitos se prega é isso. Prendendo o crente na terra, ensinando o crente a conquistar na terra. Quando na verdade nós devemos conquistar no céu. Por isso Paulo escreve em Colossenses 3, versículo 1 e 2. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Aí no versículo 2 ele diz: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Paulo está concordando com Jesus que mandava a gente juntar tesouro no céu e não na terra. E aquilo que for da vontade de Deus nos abençoar, claro, você vai estudar, você vai trabalhar e com a ajuda de Deus você vai conquistar aquilo que Deus planejou para a sua vida. Só que esse não pode ser o objetivo. A igreja de Laodiceia era uma igreja que tinha muitas conquistas materiais. E quando a igreja de Laodiceia olhava para si mesma, eles diziam: rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. Essa era a visão que eles tinham deles mesmos. Mas olha a visão de Jesus para aquela mesma igreja. E não sabes que és um miserável, desgraçado, pobre, cego e nu. A igreja que achava que era rica era miserável, era desgraçada, era pobre, era cega, estava nu. E a igreja que era pobre, como a de Esmirna: eu sei da tua pobreza, mas tu és rico. Ou a igreja de Filadélfia, que também era uma igreja pobre, financeiramente falando, tendo pouca força, que é pouco recurso financeiro. Guardaste a minha palavra e não negaste meu nome. Então, cuidado com o que você está ouvindo em cima dos púlpitos. Muito cuidado. Examine as escrituras. Atos 17, 11 fala de um povo que é exemplo para todos nós, o povo da cidade de Bereia. Paulo, um homem usado por Deus de maneira extrema e poderosa, pregava e eles iam lá nas escrituras que eles tinham em mãos, o nosso Velho Testamento, conferir se o que o Paulo pregava tinha realmente fundamento. Siga esse exemplo. Examine. João 5,39. Jesus dizendo: examinai as escrituras, porque cuidais ter nela